Olá, sereios e sereias, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho postar um vídeo aqui, desde o último vídeo que eu fiz sobre o brinquedinho que eu ganhei. Quem ainda não viu esse vídeo, vai lá. É o meu penúltimo vídeo, ganhei um brinquedinho bem legal de um seguidor daqui do meu canal, fiquei bem feliz. Enfim, hoje eu vim falar sobre como uma fake news influenciou na minha vida. E não tem nada a ver com política, mas enfim, a gente sabe como as coisas, quando são repetidas várias vezes, se tornam verdades. E muitas vezes, se a gente não vai pesquisar, ou se a gente realmente fecha os olhos, fecha os ouvidos, fecha o coração, a gente também não consegue saber da verdade, a gente não consegue sair da ignorância. A gente está vendo esse fanatismo todo aí, né? Esse movimento antidemocrático, coisa que a esquerda não fez quando perdeu em 2018. Mas, como eu falei, não vim falar de política, eu vim falar de um relacionamento que eu tive há mais de 15 anos atrás, lá em São Paulo. Já postei um vídeo que chama Loucuras de Amor, que foi por essa pessoa que eu fiz uma das loucuras de amor que eu nunca imaginei que faria na minha vida, né? Nem sei se as pessoas. Alguém já fez isso na vida. Na verdade, eu conheci uma pessoa que tinha feito isso. Mas vamos lá assistir o vídeo, não vou falar aqui, qualquer coisa eu ponho o link aqui depois. Mas essa pessoa foi uma das pessoas que eu mais amei. Não que eu mais amei, porque eu amo muitas pessoas e eu tenho intensidades diferentes por cada uma dessas pessoas que eu amo. Porque cada pessoa é um universo em particular e a gente se é, conecta de maneira diferentes, a gente tem químicas diferentes, a gente tem dinâmicas diferentes quando juntam duas pessoas, né? É sempre totalmente diferente. Até mesmo quando a gente junta com uma pessoa que a gente já conhece depois de uma época da nossa vida, vai ser diferente porque a gente muda a nossa consciência, a gente muda a nossa química do corpo, enfim, tudo isso influencia em como a gente se relaciona e como que é a nossa vivência com essas pessoas. Mas essa pessoa em particular parecia um amor Romeu e Julieta mesmo, assim, tipo essas histórias quase que impossíveis, mas que a gente se amava tanto que a gente queria estar junto e a gente ia contra todas as pessoas que não queriam ver a gente junto, a gente foi. Eu não sei se eu já falei da história toda dessa pessoa aqui, mas só para resumir rapidinho, eu era mais velha que ele, 7 anos, já tinha filho e não tinha faculdade, ainda não tenho faculdade, mas naquela época também não tinha faculdade. Tipo, sofria preconceito dos pais dessa pessoa por conta disso, né? Eu usava piercing, tinha tatuagem, eu tô sem meu piercing da boca aqui, não sei se vocês perceberam. Mas não me achavam o ideal para essa pessoa, e essa pessoa tinha uma ex-namorada que ele tinha tirado a virgindade, e os pais queriam que ele ficasse com essa pessoa que ele tinha tirado a virgindade, porque ela, além disso, ela também era japonesa, né? Tinha uma descendência japonesa, então a cultura oriental é muito cobiçada, vamos dizer assim, né? E só que eu não sentia ciúmes dessa ex dele, porque eu tinha muita segurança que ele me amava e que eu amava ele. E então eu não dava bola. Mas enfim, vou para a história que fez com que ele acreditasse numa fake news, não só essa história que eu vou contar agora, mas teve muitas mentiras no nosso relacionamento que outras pessoas trouxeram, que não eram verdades, que ele acreditou e não confiou em mim. Tudo isso porque eu não tinha colocado o pai do meu filho na justiça para receber pensão. O meu acordo com o pai do meu filho era boca a boca, guarda compartilhada. A gente se, né, tipo, nunca quis muita burocracia, né, porque eu acredito no poder da palavra da gente, né, acredito na pessoa, acredito na palavra da pessoa, eu confio. Enfim, foi com a relação à questão dessa boca a boca né, de combinar boca a boca com o pai do meu filho. Me arrependo, entre aspas, né? Porque já passou, não tem agora o que fazer. Mas a gente aprende com as coisas, né? Também não vou falar dessa história aqui, desculpa, eu devaneio bastante, porque vem um monte de pensamento na minha cabeça, até falar uma história, daí vem uma história puxando a outra, e eu acho que tudo faz uma importância. Mas eu falei disso porque ele tinha ciúmes desse pai do meu filho, e dele achava que eu não amava ele, também porque não sentia ciúmes dele. E daí depois, já vai fazer uns 3 anos, foi antes da pandemia, que ele me ligou
Ele conseguiu achar meu número. Eu tinha bloqueado ele de todas as minhas redes sociais, do meu celular, porque ele tinha me ofendido bastante quando a gente terminou, por acreditar em mentiras, e eu já não... Desculpa, puxei o nariz. Por acreditar em mentiras e eu não consegui provar, né? Porque, tipo, era a minha palavra só e fazer o quê? Que eu não vou falar sobre tudo o que é agora, porque é muita coisa. Mas vou falar dessa em específica, que ele veio atrás de mim, me ligou e falou que tinha pensado muito, muito, muito antes de vir falar comigo. Que ele ficou 2 anos guardando isso pra ele. E eu fiquei bem de cara, porque 2 anos, né? Uma pessoa fica guardando pra conversar com a outra. Tudo bem, se preparou, ficou assimilando, ficou, enfim, tentando entender. Sei lá, cada pessoa tem um tempo, né? Eu sou do tipo de pessoa que se eu sei de alguma coisa, eu vou logo tirar satisfação. Eu sou assim. E tirar satisfação no sentido da palavra mesmo para entender, não para discutir, para brigar ou, enfim, para ofender. E ele veio com uma história que ele tinha um padrinho, que esse padrinho não gostava dele muito, né? Sempre atrapalhava a vida dele. E que daí esse padrinho convidou ele para ir na casa dele, ele foi, e daí quando ele chegou lá, esse padrinho dele falou: "Ai, antes de tudo, quero que você me perdoe e tal". Daí ele falava assim: "Mas por que, padrinho?" e tal, não sei o que lá. Eu só quero que você me perdoe antes que eu comece a contar isso pra você. Daí ele falou, tudo bem, perdoo, né? Porque, enfim, também ele tinha feito muito mal pra esse meu ex-namorado e ele não confiava muito mesmo, enfim. Mas ele foi lá, né? Porque era padrinho, né? Essas questões de rótulo também, que pra mim não tem nada a ver. Mas daí ele perguntou de mim. Falou, e aquela sua namorada lá? Daí ele falou, a Yara tá lá morando em Curitiba, né? Tá com a vida dela e tal, mas por quê? Porque eu quero falar isso pra você já faz tempo, mas é porque ela fazia programa comigo e cobrava R$ 200. Ela fazia programa comigo, fazia programa com seu pai, fazia programa com várias pessoas pra comprar cocaína porque ela era viciada em cocaína. Eu, Yara, viciada em cocaína. Acho que quem me segue aqui no meu canal, pelo menos deve ter uma noção, né? E quem conhece pessoas que cheiram e que são dependentes de cocaína sabe que é muito diferente as histórias de vida da pessoa, né? Enfim. E eu fiquei bem, meu coração acelerou, eu fiquei bem nervosa, eu fiquei bem mal também, porque eu comecei a chorar, porque eu fiquei pensando, nossa, você guardou tudo isso há muito tempo pensando que eu fazia programa e tal. Falei, que momento eu iria fazer programa? Se eu trabalhava, a gente dormia quase todos os dias juntos, eu tinha um filho pequeno, né? De quase 1 ano, não tinha 1 ano ainda meu filho quando a gente se relacionava. Ele ajudava a cuidar. Enfim, ele trabalhou junto comigo. Em que momento você viu que eu tava doidona, cheirando cocaína e dependência e ter tempo pra cheirar e pra fazer programa? E além de estar com ele, que a gente era grudados. Éramos grudados, eu fazia de tudo pra estar com ele. Não conseguia ficar longe dele e vice-versa. Desde que a gente começou a ficar. Enfim. E ele falou assim, eu sei mesmo, tal, não sei o que, acredito. Eu fico pensando se não foi minha mãe também que armou tudo essas coisas, tal. Eu falei, com certeza, sua mãe falou uma coisa pra mim uma época que falou pra eu não contar pra você e depois ela usou isso contra mim. Eu falando isso com ele, né, tipo... Ele falou, mas teve uma coisa que me intrigou quando ele falou, que daí fez eu pensar que isso é verdade. Eu falei, o quê? Ele falou assim, quando ele disse do teu piercing que você tem lá embaixo. Ele falou assim, com essas palavras. Daí eu falei assim, dei risada. Eu falei, cara, você lembra que quando eu fui colocar esse piercing, eu peguei, acordei de manhã, peguei na sua mão, falei, vamos lá colocar esse piercing. E no dia à noite, no mesmo dia à noite, eu cheguei no meu trabalho e contei pra galera inteira do trabalho que eu tinha colocado esse piercing com você. Vocês estando junto comigo. Se tivesse Instagram, Facebook, naquela época era Orkut, e olhe lá, nem sei se era Orkut, enfim, faz muitos anos, faz mais de 15 anos. A tecnologia evoluiu muito rápido, né? As redes sociais evoluíram muito rápido. Eu tinha falado pra todo mundo, sabe? Eu não sou de pessoa de guardar, enfim, tipo, eu exponho um monte de coisa da minha parte, da minha vida íntima, das minhas relações sexuais, enfim, eu sou realmente muito aberta. Claro que tem coisas que ainda não consigo expor para a sociedade, porque são coisas muito profundas e são coisas que são com muito tabu, muito tabu. E que só o meu psicólogo e uma pessoa sabe de histórias desse tipo da minha vida. E que quem sabe um dia eu fale, que eu esteja mais tranquila, né? É uma coisa
que acontece, mas ainda é tabu. Mas enfim, não vou entrar nessa história. E daí ele falou, pois é, eu falei pra ele isso, mas daí comecei a chorar, não, ele falou assim, eu sei, porque eu falei, você não tinha tanto pudor quanto eu não tenho pudor. Eu não sou uma pessoa que tem muito pudor, entende? Então, né, sempre fui assim desde muitos anos. Antes eu disfarçava algumas coisas, dependendo de onde eu tava, mas hoje em dia, e enfim, já faz tempo, desde que eu encontrei a arte me salvou, gente. A arte me salvou, me ajudou a criar consciência, me ver a vida de várias maneiras, né? Isso eu devo a graças ao pai do meu filho, que isso foi um dos benefícios que ele trouxe para o resto da minha vida. Apesar de todo o mal que ele trouxe um bem. É típico do presidente que está no nosso país, né? Ao mesmo tempo que ele prejudicou muito o nosso país, o nosso sistema, a nossa sociedade, o nosso povo, matou gente, ele fez a gente acordar e despertar para ver quem são as pessoas realmente e do que elas são capazes de fazer, com o que elas acreditam que são verdades, né? E esse meu ex-namorado acreditou nessa verdade do padrinho dele. E quando esse padrinho dele terminou de falar para ele isso, colocou uma arma na mão dele e falou: agora você pode atirar, atira. Me mata se você quiser. Porque, né, por eu ter feito uma coisa dessas com você e não sei o quê. Ele não atirou. Ele falou que saiu nadando, acho que ele devia estar no litoral, algum litoral, né? Saiu nadando, quase morreu afogado, porque, enfim, nadou, quase perto de uma ilha para depois voltar, cansou, enfim. Ele contou essa história para mim. Uma história bem louca, bem bizarra, que eu fiquei bem mal, e daí eu comecei a chorar e fiquei mal e tal, e depois a gente continuou se conversando, e eu tentando falar pra ele que não, fazendo ele acreditar. Ele falou, eu tô começando a desconfiar que é verdade essa história, porque você tá querendo provar demais que não é verdade. Tipo, eu querendo provar demais, eu tava preocupada com ele, né? Me emocionei agora de pensar, de lembrar disso, porque foi uma pessoa que eu tive muito carinho, que eu aprendi muita coisa, que ele me descobriu, me fez me descobrir como mulher, como um ser importante, como que uma mulher realmente merece ser cuidada. Claro que as mentiras atrapalharam muito, né? Eu faço realmente um paralelo com a política, porque está muito parecido o relacionamento da política com o Brasil do que foi esse meu relacionamento com essa pessoa, porque eu amo o Brasil de paixão, é o meu país, né? Eu nasci aqui, sou patriota, né? Patriota mesmo. Não nacionalista, mas patriota mesmo, de cultivar as coisas daqui, né? A cultura e tudo mais. E como eu falei pra vocês, eu devaneio bastante. Talvez por isso que eu tenha muitos seguidores, porque eu sou fluida, né? E falo, sou espontânea. Sei que meus áudios, meus vídeos às vezes ficam bem grandes, mas enfim. Quem tiver paciência vê, quem não tiver paciência, né? Quero expor aqui, mostrar como que eu sou como humana, como que eu penso, como que eu sinto, como que eu ajo. E daí esse meu ex-namorado continuou conversando comigo, começou a duvidar de mim, começou a me ofender novamente. Ele disse que estava casado, porque ele chegou a casar com a ex-namorada que atrapalhou nosso relacionamento, teve um filho com ela, daí ele disse que ela sumiu com o filho dele e que talvez o filho dele tivesse aqui e que aqui em Curitiba e que ele estava pensando em vir aqui, né? E quando ele disse que estava casado, estava feliz, que já era com uma outra moça, falou que estava muito feliz, tal, que estava querendo ficar em paz comigo, resolver, por isso que ele me ligou. E dele queria saber se ele poderia vir, se eu poderia oferecer pouso para ele aqui em casa, né? Primeiro ele falou se eu podia ajudar ele e tal, né, a buscar o filho dele. Eu falei que sim, tal. E daí ele perguntou se eu poderia oferecer pouso para ele, para ele ficar, né, com a buscar o filho dele aqui em Curitiba, enfim. E daí eu falei que eu não queria me envolver nisso, né, que eu poderia ajudá-lo, sim, dizendo, né, onde ficariam os bairros, onde teria lugar para ele ficar, enfim. Mas que eu não queria trazer ele para minha casa porque eu não queria me envolver tanto nisso, mas que se ele viesse para cá, eu gostaria de dar um abraço nele para selar essa paz do nosso término de relacionamento que foi muito traumático, né? Talvez eu já tenha falado num outro vídeo, depois qualquer coisa eu procuro e coloco aqui o link. Mas enfim, e eu falei isso para ele, daí ele falou que não poderia me dar um abraço porque ele era casado e a mulher dele não ia gostar. Eu falei, mas
você pediu para oferecer pouso para você, que é uma coisa muito mais além que um abraço. Você ia dormir na minha casa, ia estar sozinho comigo na minha casa. E se eu encontrasse com você na rua para te dar um abraço, para selar essa paz, eu não poderia te dar um abraço? Que bizarro, né? Que coisa mal contada. Só sei que daí ele começou a me ofender, e começou a me xingar e me perturbar novamente, e eu já não conseguia mais saber o que falar para ele acreditar em mim. E daí, tipo, teve um momento que já não tava. Isso foi uma relação de conversar por telefone, por mensagem, de duas semanas no máximo, mais ou menos. Faz muitos anos, então não lembro exatamente, mas sei que foi pouco tempo. Que daí eu bloqueei ele de novo, né? E não acho também mais eles nas redes sociais. Até tentei procurar, confesso, né? Ver algum... O nome dele que eu sei inteiro, né? Pra ver se eu achava, pra ver se veio alguma coisa dele. Porque, enfim, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Não achei. Então, devo estar bloqueada também pra ele. Mas quando ele começou a me ofender, daí eu vi que aquilo já não tava mais me ferindo, né? Tipo, comecei a ver que, tipo, daí comecei a dar risada, que eu tinha entendido o porquê que ele tinha voltado, né, falar comigo, porque eu pensei que, nossa, a gente poderia formar, sei lá, uma amizade e continuar, né, essa história bonita de outro jeito, de outra maneira, né, tipo, guardar o que foi de todo o carinho que a gente teve um pelo outro, da história que a gente construiu junto. Mas daí eu vi que não, que nem sempre as histórias são assim, né? Finais felizes, que a gente vai ter amizade com todos os relacionamentos. Quem sabe, sei lá, a minha vida não acabou ainda, né? Quem sabe daqui mais alguns anos essa pessoa amadureça mais e volte, né, a me procurar, porque também ele sabe meu nome completo. Então, hoje em dia a gente pesquisa o nome completo das pessoas na internet, a gente acha o que a gente quiser, não, mas a gente acha muita coisa das pessoas, né? O governo tem tudo, todo o nosso acesso, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, né? Então, para as outras pessoas também, para hackers, fica muito fácil de entrar na nossa vida também. Enfim, tem pessoas que têm muito conhecimento, que têm dinheiro para pagar pessoas para fazer coisas, para os seus benefícios próprios, né? Para descobrir coisas e para usar contra isso, e usar contra as pessoas. Eu não tenho nada para esconder de ninguém, assim, mesmo, né? Tipo, sou uma pessoa idônea, sou uma pessoa transparente. Eu acho que minhas fantasias, como que eu posso dizer? Minhas ideias sobre sexo, sobre relacionamento, isso não me transforma numa pessoa mau caráter, né? Porque eu não prejudico ninguém. Eu sempre sou sincera com as pessoas e tenho muita responsabilidade hoje em dia, né? Porque eu também não tinha antes com quem eu me relaciono. Aprendi a parar de mentir, né? Que coisa que a monogamia faz muitas vezes a gente fazer, né? Mentir nos relacionamentos, que você não encontrou com uma pessoa porque você tem carinho, só porque você já foi ex daquela pessoa, já teve um relacionamento com ela, você não pode ter uma amizade, daí a pessoa se obriga a mentir para outra que está junto, que não se encontrou com aquela pessoa, por mais que não tenha feito nada, sabe? Enfim, é outro assunto que eu não vou entrar aqui, o vídeo já tá ficando muito longo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quero que vocês comentem aqui comigo. Eu sei que daí eu bloqueei ele da minha vida completamente de novo, porque eu falei, agora eu entendo que você veio pra transformar esse sentimento mesmo, tirar esse apego, porque demorou mais de 7 anos pra eu tirar essa pessoa da minha cabeça, do meu coração. Da minha cabeça foi menos tempo, vamos dizer, mas do meu coração demorou mais. Demorou 7 anos para tirar da minha cabeça, do meu coração, mas demorou... Ainda não sai da minha cabeça essa pessoa, mas do coração já não tá mais, assim, no sentido de mágoa, de raiva, de... Enfim, que passou, passou. Se eu encontrar é outro recomeço, né? Mas é isso, gente. Desculpa se eu devaneei demais. Tô sendo eu aqui. Tô de TPM. Eu fico diferente da TPM. Em vários sentidos. Mais melancólica, mais nostálgica, mais irritada, mais intolerante, mais explicativa. As pessoas falam que eu explico demais as coisas, eu sou muito explicativa mesmo. Eu transmito tudo que tô sentindo, que eu tô pensando, assim, e vai mudando conforme eu vou vivendo, né? Se vocês forem ver meus outros vídeos, eu acho que alguns pensamentos já mudaram, algumas falas já mudaram, porque quando eu vejo meus vídeos é como uma terapia e eu vejo como que eu vou me transformando ao longo desses anos. E vocês fazem parte disso, agradeço muito sempre pelo apoio de vocês, pelo carinho, enfim. Se puder, compartilhem. Não acreditem em fake news.
Busquem sempre, né, conversar, dialogar com as pessoas, buscar fontes, né? Enfim, a minha vida, quem é meu amigo sabe como é um livro aberto e, né, a gente não consegue esconder um segredo durante muito tempo. Enfim, beijo, até o próximo vídeo.